Amém? Bom, irmãos, eu quero te dizer, antes de iniciar essa mensagem, você sabia, guarde bem o que eu vou te dizer agora. Você sabia que o Evangelho do Senhor Jesus, sem responsabilidade, ele não é o Evangelho? Quando você olhar para a mensagem, para a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, as boas novas, se você olhar sem responsabilidade, você jamais viverá o que Ele tem para você. Jamais viveremos o Evangelho puro e genuíno sem responsabilidade. Responsabilidade é o quesito primordial para que possamos começar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa, olha só o que eu vou te dizer. Você sabia que um dos maiores desejos do coração de Deus é abençoar a tua vida? Você sabia disso? Você tinha entendimento desta palavra na sua vida? Olha só que privilégio você dizer: meu Deus, um dos maiores desejos do Senhor é me abençoar. É, irmãos, isso é verdade. Ele deseja te abençoar. E não é daqui a pouco, não é amanhã, não é mais tarde, não é o mês que vem, o ano que vem, daqui 5, 10 anos, não. O Senhor deseja te abençoar agora. A partir do momento que você crer nesta palavra, acreditar nesta palavra, a bênção dele vem sobre a sua vida nesse momento. Pastor, mas como? Quando Ele pode fazer isso na minha vida? Ele pode fazer isso agora, como eu te disse. Mas existem meios que nós precisamos entender, para que essa bênção deixe o céu e alcance a nossa vida. Nós precisamos entender algumas coisas. Veja só, irmão, as pessoas elas pensam que Deus, Ele é um Deus ilimitado. Você pensa nisso? Que Deus é um Deus ilimitado? Veja bem a minha palavra, a palavra que o Espírito Santo colocou na minha vida. As pessoas pensam que Deus é um Deus ilimitado, e Ele não é um Deus ilimitado. Não, Ele não é. Deus, Ele se limita em sua palavra. Você sabia disso? Por isso Ele não é ilimitado, e Ele se limita em sua palavra, porque simplesmente Ele não pode negá-la, meus irmãos. Ele não pode ultrapassar os limites que Ele estabeleceu na sua palavra. Ele, como Deus, não pode ir contra os princípios que Ele mesmo criou nela. Ele se limita ali, aquilo que Ele estabeleceu nela. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E é isso que diferencia o nosso Deus maravilhoso. Ele é Deus, o Deus da verdade. Ele é o Deus da verdade. A sua palavra diz assim, ó: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8, 2 ou 1 Coríntios. Às vezes eu me embaraço, mas 1 Coríntios ou 2 Coríntios, se não me falha, 2 Coríntios 13:8 diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ele é a própria verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Isso é forte, porque Ele é a verdade, Ele é a justiça. Deus é a própria fidelidade, Ele é o Deus do amor. A Bíblia diz que Ele é o amor, o próprio amor. E Ele não pode ir contra a sua palavra, a justiça dela, a veracidade dela, a honestidade dela. Ele não pode contrariar, porque Ele é Deus. Aleluia. E é isso que o torna
olha, sem palavras, o quanto que Ele é maravilhoso. Então, como Ele pode me abençoar, pastor? Eu que sou tão falho, tão pecador, como Ele pode me abençoar? Ele pode te abençoar, primeiro, escute bem e guarde no seu coração: evangelho sem responsabilidade não é evangelho. Evangelho sem responsabilidade não move o coração de Deus. Evangelho sem responsabilidade, a bênção não deixa o trono para vir em nossa vida. Evangelho sem responsabilidade, não há proteção, não há vida. Aquele que vive irresponsável no Evangelho, ele é vulnerável a todas as coisas do mal que vem sobre a terra, sobre os filhos da desobediência. Precisamos criar uma responsabilidade naquilo que ouvimos, porque Deus, Ele fala de coisas sérias, com pessoas sérias, e Ele está falando com você nesta hora. Ele está te chamando à responsabilidade, a um compromisso com Ele, fiel e verdadeiro, porque o desejo dEle é mudar a sua vida, é ser glorificado na sua vida, de tal forma que outras pessoas sejam alcançadas por Ele, por meio de você. Mas como levaremos Ele vivendo uma vida irresponsável, de qualquer maneira, dando mau testemunho? Como viveremos? Como glorificaremos? Deus nunca revelou essa palavra para ninguém na face da terra, que você está ouvindo agora. Desde a eternidade passada, Ele a revelou a nós agora. Somos privilegiados de entender essa palavra nesse nível. Fique gravado no seu coração. Então, quando é, pastor, que Ele pode me abençoar? Primeiro, quando eu entender que eu preciso acreditar, que eu preciso aceitar, confiar em Sua palavra. É isso que Ele quer, meus irmãos, que você acredite na Sua palavra, que você acredite nele. A palavra é Ele. Ele é a palavra é o verbo. Que você a aceite, que você venha confiar no que ela está dizendo, em todo o seu ser. Você precisa guardar isso no seu coração e viver o momento da palavra de Deus com responsabilidade. Segundo, é a primeira coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, entender que eu preciso acreditar, aceitar, confiar em Sua palavra. Você tem que buscar isso, e sem responsabilidade você não vai conseguir isso na sua vida. Segundo, para que eu seja abençoado por Deus, para que o favor de Deus venha na minha vida, se concretize a Sua vontade na minha vida, quando eu entender que eu preciso praticá-la em minha vida. Olha só, irmão, a responsabilidade. Se você acredita, confia, aceita, você assume uma responsabilidade sobre aquilo, e assumindo uma responsabilidade sobre aquilo, você automaticamente pratica essa palavra de forma verdadeira no seu coração. E isso leva em consideração, meus irmãos, o certo e o errado. A responsabilidade vai discernir na sua vida o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que pode, o que não pode. A responsabilidade nos leva à fidelidade, à justiça, meus irmãos. A responsabilidade nos leva ao compromisso. Irmãos, evangelho sem responsabilidade não é evangelho. Irmãos, quando a ação da prática da palavra, eu vivo. Olha só o quanto que isso é forte. Eu mais que depressa anotei o que o Espírito Santo falou. Quando eu vivo a ação da prática da palavra, do próprio Deus, eu vivo
a manifestação dele em minha vida. Viver a responsabilidade do Evangelho é você viver a todo momento, meus irmãos, a manifestação dele na sua vida. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí onde você está, um aleluia, um louvado seja Deus, um obrigado Jesus. Você está sendo liberto pelo conhecimento do Espírito Santo, meu irmão. Igreja, a palavra ela é ao mesmo tempo limitada e ilimitada. Guarde isso no seu coração. Ela é isso ao mesmo tempo. Ela é ilimitada naquilo que é certo, naquilo que é justo, naquilo que é puro. Ela é ilimitada. Ela é naquilo que é honesto, verdadeiro, amável. Filipenses 4:8 diz lá: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia! O seu pensamento nisso é ilimitado. Ele não tem limites, ele rompe barreiras, fronteiras, na graça e no favor do Senhor. Ela é ilimitada nisso, mas ela é limitada naquilo que é errado, que é contrário a Filipenses 4, naquilo que é falso, naquilo que é enganoso, naquilo que é injusto, etc, meu irmão, naquilo que é impuro. Ela é limitada nisso. Chega aí, ela para, não, eu não tenho compromisso com isso, eu não tenho vida com isso, eu só tenho com aquilo que é verdadeiro. Então, vamos ver algo importante no Salmo 37, aqui nós encerramos. Eu poderia ficar aqui um tempo, sabe, falando sobre isso. Mas vamos ver então essa manifestação no Salmo 37, para você ver e entender. Quando nós vemos isso no Salmo, neste Salmo, quantas coisas boas o Senhor tem para nós, e isso é puramente da sua vontade. O que está no Salmo 37 é puramente da vontade de Deus para mim e para você. Amém? Ele diz assim, olha só, a responsabilidade, o compromisso, a prática dessa palavra, o que ela me leva. Eu amo esse salmo. Não te indignes por causa dos malfeitores. Precisamos obedecer, precisamos viver isso no Espírito. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Olha o conselho de Deus para mim e para você nesta manhã. Olha só que conselho, para a gente viver em paz. Ele está dizendo, o próprio Deus, porque cedo, olha só o que ele diz para eles, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. É isso que Deus tem para os malfeitores. Olha o que ele diz no verso 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Esta é a palavra do Eterno para mim e para você nesta manhã. É esta palavra que Ele quer te abençoar nesta manhã. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Você quer ser cuidado por Deus? Confia nele. Pratica essa palavra com responsabilidade. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha só, descansa no Senhor e Ele vai realizar os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. O que está faltando na sua vida? Ele diz que faz tudo quando nós entregamos o nosso caminho nas mãos dele. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha só o verso 8, eu paro aqui, não tem como nós continuarmos. Deixa a ira e abandona o furor. Ele está dizendo isso para mim e para você. Deixa a ira
e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores, se você pratica o mal, isso aqui é para todo aquele que pratica o mal, perdoa se eu digo isso, mas isso aqui é para todos os que praticam o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, herdarão a terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma promessa, aleluia. Então nós precisamos fazer o quê? Esperar no Senhor, porque nós vamos herdar a terra. Leia o Salmo 37 e você será profundamente abençoado em nome de Jesus. Irmãos, quanto mais eu entender essa palavra no meu coração, em obediência, mais eu terei Deus